Olá! Como vai você? Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Loren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje, nesta live, aproveitando aí que estamos em fevereiro e já entrando em ritmo de carnaval, o tema é: ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Quero começar te fazendo uma pergunta. Quando você precisa de dinheiro, como que você resolve essa questão, né? Este problema? Responde para mim. Você vai lá nas suas reservas pessoais e utiliza ali o que é necessário, né, para cobrir o buraco que aconteceu naquele momento, ou você precisa recorrer a empréstimos, seja empréstimos com familiares e amigos, seja empréstimos em banco. Como que você resolve essa questão? Me conta. Eu fiz essa mesma pergunta no meu Instagram, né, essa semana, fiz algumas perguntas e algumas enquetes, tá? E eu vou falar aqui para vocês mais ou menos como que ficou esse resultado. Então, quando eu pergunto, quando você precisa de dinheiro, como você resolve? 70% das pessoas que responderam falaram que elas usufruem das reservas pessoais e 30% que elas recorrem aí a empréstimos. Gente, esse percentual, ele é muito bom. Realmente, 70%, ele é muito bom. Infelizmente, esse percentual não retrata a realidade do nosso Brasil, né? Tem uma pesquisa que foi divulgada no mês passado pela Confederação Nacional do Comércio e nessa pesquisa levantou que 65% dos brasileiros estão endividados, tá? Quando a gente fala de endividamento, eles estão falando de tomar qualquer tipo de empréstimo, não significa que está inadimplente, não. Então, eu vou ler aqui para vocês quais são os itens, né, que eles consideraram. Então, eles consideraram cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro também. Então, o que eu tenho para te dizer quando fala aí que 65% dos brasileiros estão endividados? Isso é ruim? Não necessariamente. Tá? O endividamento planejado e saudável, ele pode sim trazer benefícios. Então, por exemplo, quando fala aqui que seguros, né, que ele considera inclusive seguros, se eu tenho uma opção de pagar o seguro do meu carro de forma parcelada sem juros, por que eu vou pagar à vista? Né? Eu vou usufruir ali daquele serviço durante um ano, e se eu puder dividir lá de 10 vezes, de 5 vezes, de 6 vezes, por que eu não vou fazer isso? Desde que eu tenha o controle em cima desses meus compromissos financeiros, tá tudo certo, né? Outra questão aí do endividamento. A gente sabe que muitos bens, né, são muito caros, então dificilmente a gente consegue pagar à vista. Então, quando você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, às vezes fazer uma cirurgia, uma viagem, às vezes a gente recorre sim a um financiamento, tá? Então, se isso aí estiver dentro do seu planejamento, tá tudo certo, tá? O que é complicado é quando a gente tem um endividamento e a gente fica em atraso. Na verdade, eu não gosto nem de usar muito esse termo endividamento, não, mas é o termo que o mercado usa, então a gente acaba usando. Eu gosto de usar o termo de compromisso financeiro. Então, quando eu assumo um compromisso e eu tenho condições de pagar e eu sei que eu vou pagar, por exemplo, cartão de crédito, eu concentro todas as minhas compras possíveis no cartão. É uma forma de eu me organizar bem e eu faço milhas e com as milhas eu faço um monte de outras coisas mais. Então eu entro lá no perfil dos endividados, ok? Só que eu sempre pago em dia, porque eu já me planejei totalmente para aquelas despesas que eu estou fazendo ali no cartão. Se eu não tiver condições de pagar, eu não compro, né? Eu não faço aquela despesa. Então, essa pesquisa mostrou que 65% dos brasileiros estão aí endividados. Essa pesquisa também levantou que desses 65%, 25% das famílias, elas têm atrasos. Aí é que tá o detalhe que a gente precisa ter muito cuidado. Dentro da minha enquete, eu fiz algumas perguntas relacionadas a isso também.
E eu vou trazer para vocês aqui uma informação que me chamou muita atenção, tá? Perguntei se já tinham pegado emprestado, então 81% das pessoas informaram que sim, e ok, tudo certo, isso é muito comum, né? Pode ser que hoje eu tenha condições de comprar um bem à vista, mas não significa que quando eu era mais nova, estava começando a minha carreira profissional, que eu tinha essa mesma condição, né, gente? A gente trabalha e a gente quer aí evoluir, claro, né? E eu fiz uma pergunta que é: a quem você recorreu quando você precisou de dinheiro? 62% das pessoas responderam que elas recorreram a amigos e familiares e 38% a bancos e financeiras, tá? Fiz outras perguntas que é: se conseguiu cumprir os pagamentos em dias, então 77% respondeu que sim. Ou seja, eu tenho aí 23%, olha só como que o percentual bate com o percentual da Confederação Nacional do Comércio. Aqui deu 23, lá deu 25, são percentuais muito próximos. Então 23% informou que nem sempre conseguiu pagar tudo em dia, tá? E o que acontece quando a gente recorre ali, por exemplo, aos nossos amigos e familiares e a gente não consegue cumprir? A gente fica numa situação tão constrangedora, né? Pensa, você foi lá, você pediu para um amigo, você pediu para um parente um dinheiro ali emprestado e na hora do vamos ver, na hora de arcar com o seu compromisso, você não teve condições de fazer isso. Olha que situação. Da mesma forma, o contrário. Pensa, se eu contribuí e ajudei alguém que recorreu a mim, que pediu aí uma ajuda financeira para pagar alguma conta e essa pessoa não conseguiu me pagar de volta. Quem ficou com a bucha, né? Eu fiquei com a bucha na mão. Então, até, gente, para essas situações, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu não tô falando aqui para ninguém ajudar o outro não, tá? Não é isso que eu tô dizendo, não. Mas para você ajudar o próximo, que seja, gente, parente, que seja amigo, você tem que fazer isso com o recurso seu, que é o seu recurso extra. Você não pode fazer isso com dinheiro que você tem guardado para pagar a conta, por exemplo, do mês que vem. Se essa pessoa não te pagar, como é que você vai fazer? Você vai atrasar a sua conta? E aí? Seus problemas vão aumentar, você vai criar aí uma confusão, às vezes até no seu relacionamento, né? Por essa situação, você emprestou, a pessoa ia pagar, a pessoa não conseguiu cumprir. E eu fiz essa pergunta também na enquete. Eu perguntei, você já emprestou dinheiro para alguém? Ou o cartão de crédito, tá, gente? Porque às vezes a pessoa acha que emprestar dinheiro é só o dinheiro que eu tenho no bolso, que eu tenho no banco, mas não. Quando eu empresto meu cartão de crédito para fazer uma compra para outra pessoa, eu tenho que ter ciência de que essa pessoa não me pagar, eu vou ter o compromisso de pagar com o banco, né? Com a administradora do cartão. Olha só que situação, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu preciso saber que quando eu empresto, se essa pessoa não arcar, eu preciso dar conta e aquilo ali não vai atrapalhar o meu planejamento financeiro. Você entende o que eu tô aqui explicando para vocês? Então assim, não é que eu não quero que ninguém ajude ninguém não, gente, por favor, não me entendam mal, né? Mas para você ajudar o outro, você precisa saber como que tá a situação. Sabe aquela historinha do avião? Quem já andou de avião aqui tá cansado de ouvir. Na hora que você tá lá, que a aeromoça tá dando as orientações, ela fala, né? Em caso lá de despressurização, primeiro coloque a máscara em você para depois ajudar quem está do seu lado. É isso aí. Se você não tá bem, se você não consegue, como que você vai conseguir ajudar o outro? Fica uma situação bem difícil e complicada, não é verdade? Então, voltando aqui para a enquete, né? 19% dessas pessoas responderam que em algum momento elas ficaram na mão. Então pensa, você foi lá, você cedeu, você emprestou e esse dinheiro não voltou. Olha que situação complicada, né? Num casamento isso pode trazer muitos conflitos. Principalmente quando um toma essa decisão de forma isolada. Gente, isso acontece e não é pouco não, tá? Não é pouco. Eu já atendi nesses meus quase 20 anos, né,
de trabalho no mundo financeiro, muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que passaram a ter problemas depois que emprestaram um nome para fazer um financiamento, emprestaram um cartão de crédito para fazer uma compra, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado em relação a isso. Agora, quando a gente empresta, ok, eu tenho uma reserva, eu posso ajudar, eu posso contribuir, faça isso, gente, de coração aberto. Teve uma pessoa que me respondeu aqui na pergunta aberta que eu fiz exatamente isso. Falou assim, olha, já emprestei para familiares, mas quando eu empresto, eu não fico vibrando lá se a pessoa vai me pagar ou não. Eu empresto. Quando a pessoa pagar, ela vai me pagar. Porque se ela ficar vibrando naquele sentimento ruim, né? Isso vai gerar discórdia, né? Isso pode acabar uma amizade, isso pode gerar diversos conflitos ali familiares, com amigos. E assim, além do dinheiro, acaba perdendo aí também uma amizade. Então, gente, a gente realmente precisa ter cautela e precisa saber escolher. Escolher quando você precisa financiar. É um bem que eu preciso? Eu tenho condições de pagar à vista? Isso vai desestabilizar o meu orçamento familiar? Eu estou sendo ousado demais? Eu mantenho a minha reserva de emergência se eu estou fazendo, por exemplo, um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, eu continuo mantendo minha reserva de emergência? Ou eu estou usando cheque especial, eu estou usando o rotativo do cartão de crédito, eu não estou conseguindo mais pagar, aí eu vou pedir ajuda para algum familiar que vai me emprestar um dinheiro para poder quitar e aquilo ali vai virando uma bola de neve. E aí? Primeiro passo, gente, se você está tomando muito empréstimo, é você identificar o porquê que isso está acontecendo. Será que foi uma situação pontual e atípica que me levou para isso? E eu não estava preparado? Por exemplo, uma situação de doença, precisei comprar um medicamento, precisei fazer uma viagem de emergência. Ou será que todo mês falta, a minha conta não fecha? Todo mês eu gasto mais do que eu recebo. E aí? Se todo mês eu gasto mais do que eu recebo, mesmo que eu consiga ir algum valor emprestado com algum familiar e quite ali, por exemplo, tudo com o banco, eu vou voltar a usar tudo do banco de novo. Eu vou voltar a usar o cheque especial, eu vou voltar a usar o rotativo do cartão de crédito. Então eu preciso identificar, eu preciso entender o porquê isso acontece, né? Diferente das situações pontuais. Gente, janeiro é um mês financeiramente muito atípico para a maioria das pessoas, mas é um mês que as pessoas conseguem planejar. É um mês que você tem, na maioria das cidades, IPTU. Então você já sabe que você tem um custo com IPTU. Só olhar o do ano anterior que você tem mais ou menos uma média da sua despesa. Para quem tem carro, eu tenho IPVA. Para quem tem filhos ou estuda, eu tenho material escolar, tá? Então eu já sei que eu tenho 3 despesas que são altas no mês de janeiro. Então eu posso me preparar com antecedência para esse mês, certo? Mas se chegou nesse momento e eu não tenho condições, o parcelamento do cartão, por exemplo, é uma possibilidade. Eu posso comprar o material escolar dos meus filhos, por exemplo, e parcelar lá, por exemplo, de 10 vezes. Se eu conseguir sem juros, maravilha, né? Então, a gente precisa a gente precisa analisar, a gente precisa pontuar os detalhes, o porquê que eu estou numa situação em que eu preciso de dinheiro, tá? Por que eu estou nessa situação? Como que eu vou sair dessa situação? Ela é temporária? Ela aconteceu de forma eventual, né? Todo mês de janeiro isso acontece? Se todo mês de janeiro isso acontece, né, com essas despesas mais altas, vamos começar a fazer um planejamento a partir de agora. Entramos em fevereiro. Você tem 11 meses para se planejar. O que você acha de fazer isso? Não é legal? Então, pessoal, era isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Hoje a live ela é mais curtinha e eu quero aproveitar e convidá-los para a semana que vem. Eu vou ter um intensivão e vamos ter 5 lives. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias às 21 horas, tá bom? Vão ser lives mais curtas também. E lá eu vou falar em cada dia sobre os 5 perfis,
de casais quando a gente fala de dinheiro, principalmente quando a gente fala de reserva financeira. Vem comigo, vem assistir, vamos trocar muita ideia legal e na sexta-feira eu vou ter um convite e uma surpresa especial para vocês, ok? Espero vocês então segunda-feira às 9 horas da noite. Um beijo grande para vocês. Até mais. Tchau, tchau.